Olá, boa noite. Boa noite a todos. Hoje vamos falar sobre transtornos alimentares. E hoje temos uma convidada, que é a Simone Nocima, né? Eu já estou compartilhando aí a tela. Boa noite para Paula, para o Jones, né? Todo mundo que está entrando aí. A gente já vai começar o assunto, né? Olá, Simone. Olá, tudo Boa bem? noite. Tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem? Se tiverem dúvidas, vão escrevendo aí. Enquanto uma está falando, a outra lê, a gente, né, pode tentar contemplar aqui na nossa fala todos os conteúdos. Eu e a Simone hoje combinamos de falar sobre transtornos alimentares, né, Simone? Exatamente. E a dobradinha que é essencial para o tratamento, né, da nutrição e da psicologia. E como temos muitos casos de sucesso nesse sentido, e cada um é único, cada um é particular, né? Não existe fórmula de bolo. Como em outros casos também não existe, mas eu acho que quando a gente está trabalhando com transtorno, a gente está um pouquinho mais no fundo, né? Então é mais importante ainda o trabalho conjunto. Às vezes as pessoas perguntam: o que eu vou primeiro? Não tem o primeiro, é junto. É junto. E às vezes esse junto ainda envolve até o acompanhamento de um psiquiatra, né? Dependendo do nível do transtorno, a gente precisa de um suporte medicamentoso para conseguir fazer uma contenção pela medicação para o nutricionista e para o psicólogo poderem ter um resultado mais eficiente. Exatamente. Né? A gente pensou, né, que agora as pessoas falam muito nesse período aí de isolamento, estou comendo demais, estou comendo perto da parede, né? Muitas pessoas afirmam, eu sou compulsivo, né? E aí a gente Sim. gostaria de trazer alguns conceitos um pouco, né, mais esclarecedores, né? Porque assim, generalizar a compulsão é uma coisa um pouco perigosa, né? Porque compulsão é uma coisa um pouquinho mais específica, né? Como estávamos combinando. E um conceito que a Simone trouxe, aí eu falei, na nutrição a gente usa como mais o comer desatento, né? E você trouxe um outro termo que eu achei bem legal também, que é o comer por impulso. Ingesta por impulso, que é a ingestão alimentar, né, de uma forma despercebida. Então, existe uma diferença que a gente coloca na psicologia do impulso e da compulsão, né? Essa diferença ela é marcada por a frequência do episódio e a intensidade do episódio, né? São os dois pontos mais marcantes da diferenciação desses dois, do impulso e da compulsão. Na compulsão, a compulsão é mais voraz. E o Não se impulso mastiga, né? a quantidade é muito grande, a qualidade é qualquer coisa, é o que tiver na frente. Então, assim, num comportamento de compulsão alimentar, a pessoa pode chegar a ingerir mais de 4.000 calorias no episódio ali de meia hora. Às vezes, esse comportamento pode levar até um pouco mais em tempo, né? 1 hora e meia. Come-se muito, muito, muito. É aquele comportamento de abrir a geladeira, abrir o armário, comer, sentar, comer, ele não sacia, né? Um exemplo que eu dou sempre para os meus pacientes na questão dessa percepção da comida, da percepção da ingesta, é o seguinte: você tem o tanque, é como um tanque de gasolina, né? O nosso estômago teria esse formato, essa É um capacidade. músculo, né? É. Só que assim, o tanque de gasolina cabe em 75 litros. No seu estômago cabem X litros. Você pode tanto abastecer e deixar um espacinho, né, ou comer um pouquinho menos, quanto atender, encher ele todinho, quanto encher ele até ele quase transbordar. A compulsão é esse encher até quase transbordar, né? Ele é um volume muito grande, numa voracidade, numa busca, né? É morde, 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 mastiga de novo, morde, 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 acha mais uma coisa, senta, mastiga mais um pouquinho. E E eu aí, observo.
Tem gente que fala que come compulsivamente, às vezes não. Comeu bastante um bolo porque estava gostoso. Ou comeu muito o feijão da mãe que estava com vontade, entendeu? Isso não é comer Esse é o compulsivo. impulso. Esse é a Esse é... ingesta por impulso. Que é assim, é só mais um pedacinho. Ai, amanhã eu malho mais um pouquinho, depois eu vejo. E, ui, nem vi que tinha comido mais um pedaço. Eu tava aqui na minha frente, eu comi e não percebi. Esse comi e não percebi, ele está mais associado ao impulso do que à compulsão, né? Então, qual é a diferença? Se a gente for avaliar dentro do quesito transtorno alimentar, para você ter um diagnóstico de um transtorno alimentar, uma bulimia, uma anorexia, ele traz um quadro mais intenso de sintoma, né? Ele precisa ter alguns diagnósticos lá, desde uma frequência mínima para ele poder ser considerado naquele quadro, até um número mínimo de sintomas para ele poder se enquadrar também. A ingesta por impulso, ela pode ser atrelada ao comportamento alimentar. Um sobrepeso pode ter uma ingesta por impulso e não ter transtorno alimentar, né? E uma coisa importante de falar do transtorno e da compulsão é que ela é uma prerrogativa de diagnóstico médico, né? Eu, enquanto nutricionista, e você, enquanto psicóloga, nós trabalhamos as questões de comportamento, as questões relacionadas a isso. Mas o diagnóstico, ele não nos compete, né? É uma parte bem importante. Dentro da psicologia e da nutrição, vários diagnósticos que a gente atua, vários transtornos, várias questões emocionais e de comportamento e tudo que a gente atua, são de diagnóstico da medicina, né? Foi uma determinação da Agência Nacional de Saúde já há alguns anos, então, principalmente para quem está nos assistindo e faz acompanhamento com a gente por convênio, a maior parte dos convênios exige a guia de liberação do atendimento médico, aquela primeira guia de encaminhamento médico, justamente por causa disso, porque a Organização de Saúde entende, a Organização Nacional de Saúde entende que o diagnóstico dos transtornos é da medicina e não da psicologia e da nutrição. Embora nosso papel seja primordial aí no tratamento. E tem profissionais que se identificam com esse tratamento, né? Nós gostamos bastante, né, do tratamento. Eu acho que, assim, são casos, são histórias difíceis, são histórias desafiadoras, mas quando você transforma uma relação distorcida em uma relação clara com a comida, você vai além da comida, né? A pessoa se conhece, a pessoa cresce por dentro. Assim, é um trabalho difícil, mas é um trabalho lindo, né? Muito É recompensante. Uma das questões que a gente olha dentro da psicologia, assim, normalmente quem tem um transtorno alimentar, porque eu digo normalmente, porque na psicologia a gente evita o sempre e o nunca, né? Tem alguns conceitos que são muito marcados. Mas normalmente no transtorno alimentar, ele tem uma base de uma dificuldade na regulação emocional. Rapidinho, aulinha de psicologia. O que é regulação emocional? É a capacidade que as pessoas têm de ajustar as suas emoções de acordo com aquilo que elas vivem. Então, assim, eu passo por uma situação de dificuldade, eu sofro na medida que eu preciso sofrer, eu resolvo as coisas na medida que eu preciso resolver e eu consigo regular as minhas emoções de acordo com aquilo que eu vivi, né? Essa é a nossa capacidade de regulação emocional. As pessoas que têm uma dificuldade nessa capacidade de regulação emocional acabam sofrendo mais por questões emocionais, desde uma ansiedade, depressão, uma tristeza profunda, algo nesse sentido. Essas características intensificam a chance de um quadro de transtorno alimentar, né? Dentro dos mais comuns, dos casos mais comuns que interferem no transtorno alimentar, a gente tem a ansiedade e a depressão. Cada um por motivos diferentes, né? A ansiedade acaba sendo uma preocupação, uma angústia muito grande, e a depressão vem marcada por uma grande tristeza, né? Se a gente pegar a anorexia, por exemplo, a anorexia é comum ela ser uma comorbidade quase, estar em comorbidade com a depressão. Pessoas muito tristes, que não têm vontade de nada, nem de sair da cama. Não tem prazer em nada. A comida também deixa de ser um prazer. Exatamente. E aí esse comer vira um desafio,
né? E ela não consegue encarar, então acaba perdendo peso. Tem a questão do dismorfismo corporal, né? Se percebe num padrão de corpo que não é o corpo real, E e isso aí vem com pode qualquer ficar. idade, né? Eu já tive um caso de uma criança de 5 anos, ginasta, que adorava treinar ginástica, muito magra já, e ela trouxe uma lição de casa que, assim, o que ela mais gostava de fazer? Treinar ginástica. O que ela não gostava de fazer? Comer. Eu odeio comer, né? Porque era algo que ela ouviu uma necessidade de ser magra de uma técnica anterior, e mesmo sendo magra, aquilo, ela abraçou aquilo de um jeito que assim, e 5 anos, né? Era alguém que não sabia nem escrever e falar, mas isso já entendia, né? E eu vejo muito a incidência dos transtornos também crescendo em homens, né? Uhum. Bulimia, anorexia, a maior parte são mulheres, né? Algumas ginastas, bailarinas, é um pouquinho mais comum, modelos por essa exigência do corpo, né? Mas eu atendo homens que estão em grandes empresas, outros cargos, pais de família, né? E eu vejo que o homem tem mais vergonha ainda. Muitos que eu já atendi, as namoradas não sabiam. Acaba sendo um pouco mais, como posso dizer, esqueci a palavra agora, eles são mais identificados, tem mais preconceito, né, em Uhum. si da questão dos transtornos dos homens. Até para sofrer, né, de coração partido, os homens têm um pouco mais de dificuldade. Não que não aconteça, mas é mais Aí difícil para eles. vem duas coisas, né? O julgamento interno, né? Do que o outro vai pensar de mim, e o julgamento externo, né? Eu estou me negando a comer, ou estou comendo e gerando alguma sensação, né? No caso da bulimia, que muitas pessoas pensam que é só a indução do vômito, né? Mas o uso exagerado de laxantes também é uma outra forma de bulimia, E né? é Então, bem frequente. E dentro dos transtornos é muito frequente as pessoas associarem, né? Toma o laxante e pratica o vômito. Então eles fazem as duas, algumas pessoas fazem tomam as duas ações, né? É comum. e as pessoas próximas demoram muito tempo para descobrir. As pessoas disfarçam e fazem muito escondido, né? É muito sofrido. A gente sente quando eles verbalizam para o profissional como isso não é fácil. A pessoa só consegue falar com você isso quando ela sente a conexão, né? Quando gera empatia. Ela precisa falar, mas quando gera, você vê que ela respira, que ela relaxa, né? Que você está ali para ajudar, não para julgar. Nós não somos juízes. Um sentimento muito comum para essas pessoas dentro da bulimia, principalmente, é a culpa, né? A Uhum. culpa por ter comido, a culpa por ter vomitado, a culpa por pensar, a culpa por não fazer, a culpa porque não conseguir emagrecer. Então, esse sentimento de culpa, ele é muito intenso e recorrente, né? Eu já, Então, eu já tive um caso, eu trabalhei numa clínica psiquiátrica de internação. E eu tive uma paciente que ela chegava a usar, na época que todas as medicações para emagrecer eram liberadas, ela ia em mais de um médico e ela chegava a tomar 5 medicamentos, cruzava os efeitos colaterais, aquilo era assim, mais doido no corpo dela do que efeito de outras drogas, mas assim, ela estava emagrecendo e era só isso que ela queria, né? No momento, mas na casca e lá por dentro. é as emoções, né? É difícil a gente desatrelar um transtorno alimentar das emoções. Normalmente as emoções estão em frangalhos. Tem um filme que eu assisti algum tempo atrás. Quando eu assisti, ele estava pelo Netflix. Depois eu acabei não procurando mais, não sei se continua lá. O filme se chama Com bulimia, uma com anorexia. E ele fazia. O filme conta, na verdade, ele traz o relato do tratamento dessas pessoas dentro de uma clínica de internação. Porque, assim, quando a gente fala em comer, às vezes as pessoas não entendem da gravidade do transtorno alimentar, né? Pessoas com um quadro intenso de anorexia podem sim chegar próximas de morrer, né? Então, assim, mas imagina, não, tem pessoas adultas que chegam a 30 quilos.
É nada de nutriente no corpo, é nada de alimento para a célula, para nada, ele falta tudo, Eu né? tive um outro caso que uma adolescente saiu da obesidade e foi para magreza. Ela era mais baixinha, ela emagreceu 37 quilos. E a grande dor dela é que ninguém nunca percebeu que ela emagreceu na escola, entendeu? Era visível, porque 37 quilos numa criança, tipo, era muito, acho que chegou no máximo a 70. Era uma criança menos, quase, né? Uma criança. E assim, aquilo de ninguém perceber trazia tanta dor. E foi um caso de tanta resistência para o encaminhamento psicológico, assim como às vezes também você tem o inverso, né? A resistência do encaminhamento nutricional. A pessoa guarda o cartão e não procura um tratamento completo. E quando a gente conversa e troca informação, quem mais ganha é o paciente. A gente não está ali para julgar, a gente está para trabalhar juntos. Um ponto dessa questão do tratamento é o seguinte: por que as pessoas têm tanta dificuldade para buscar um acompanhamento, tanto o acompanhamento psicológico quanto o acompanhamento nutricional? Ela tem uma percepção diferente do corpo dela, que é o dismorfismo corporal, né? Ela percebe o corpo dela mais gordo do que é, no caso da anorexia, por exemplo, e no caso da bulimia, existe uma tendência a perceber o corpo mais magro do que é. Então, as pessoas estão acima do peso, por isso muita da sensação do vou vomitar mais uma vez, porque vomitar, elas têm a sensação de que vomitar de fato vai fazer efeito. Mas é comum pessoas com bulimia estarem com sobrepeso, né? Essa dificuldade de buscar o profissional é porque, assim, ela vai precisar abrir, além de abrir as questões emocionais, ela vai precisar também aceitar que, às vezes, dentro do quadro, vou usar a anorexia agora como exemplo, dentro do quadro da anorexia, ela vai ter que aceitar que ela vai comer. Então, assim, ela aceitar que ela vai comer, ela ter que lidar com esse comer é tão agressivo a ponto dela achar que o acompanhamento psicológico e nutricional não faz sentido. Por Ela quê? não sabe o Porque que fazer em comer. ela sente aversão, às vezes, à comida. E esse comportamento aversivo, ele é basicamente o que sustenta aquela percepção e aquela busca pelo corpo que a pessoa tem, né? Pelo corpo ideal, pelo corpo perfeito. Então, a dificuldade de buscar um acompanhamento normalmente passa por isso. O que acontece? Tendo um suporte, né, para quem tem o transtorno, para quem se percebe ou para quem conhece alguém da família ou alguém próximo que tenha, o incentivo das pessoas ao redor para buscar esse acompanhamento, o apoio, né, a rede de apoio, família, amigos, colegas de trabalho, namorado, namorada, ter esse suporte para buscar o tratamento e para manter o tratamento é muito importante. Porque é comum essas pessoas buscarem o tratamento, terem que lidar com essas questões que elas não querem lidar, elas fazem o acompanhamento por 1, 2 meses, aí elas desistem. Aí Ter o elas seu depois... anjo, né? Oi? Além de ter seu profissional de confiança, ter o seu anjo de confiança, né? Exatamente. É isso aí. Por que elas desistem? Porque ela não quer comer. Ela quer manter-se magra. Só que dentro de todas as pesquisas que ela fez, que tem muita coisa ruim na internet, dentro de toda a base de crença que ela tem com relação à manutenção de peso, com relação à alimentação, com tudo aquilo que ela olhou por ali, ela consegue, na percepção dela, chegar mais próxima do corpo ideal, sozinha, do que com o acompanhamento de um profissional. Reconhecer esses comportamentos, reconhecer esses sintomas como transtorno, não é tão simples assim, né? É um exercício... Muito doído. E para o profissional é um exercício de muita empatia e delicadeza, junto com uma assertividade, né? Por quê? Empatia, porque não adianta a gente impor uma resposta, uma orientação, mas a gente precisa se aproximar. Entender como essa pessoa vai olhar esse transtorno, vai aceitar esses sintomas, vai conseguir lidar com isso na fase que ela está. Respeito, carinho, para você conseguir acolher essa pessoa, né? Ela vem de um julgamento. Vem de um histórico de muito sofrimento, vem de um histórico... E, às vezes, quando as pessoas buscam ajuda, elas já têm questões físicas, né? A anorexia deixa a magreza excessiva, ela traz as suas consequências no corpo, é físico.
A bulimia, o vômito causa o desgaste da parede do dente, as questões do intestino. Existem uma série de sintomas e de consequências físicas da forma dela se alimentar e dela ingerir a E comida. os comentários maldosos que às vezes as pessoas fazem, não no intuito de machucar, né? Tipo, ah, a pessoa emagreceu demais, né? E, ah, como você tá bonita, você tá magra, porque quando eu estava com mais quilos eu era feia, né? E às vezes assim, ah, emagreceu demais, tá doente, tá com câncer, né? Esses comentários assim, pessoas podem pensar um pouquinho mais, respirar e fechar a boca. Não precisa falar isso pra ninguém. O que eu sempre digo Muita é, maldade. ninguém sabe o que o outro está passando. Cada um Nem tem. eu, nem ninguém sabe o que o outro está passando. Para a gente saber o que o outro está passando, basicamente a gente precisa estar disposto a ouvir e entender um pouco da história do outro. Então, questões de peso a gente não comenta. Tá magra, tá gorda, tá feia, tá bonita. A gente olha, a gente não precisa. O ideal é nem ter uma opinião, porque isso às vezes passa até por um preconceito, né? A gente olha para a pessoa, para o rosto, para o cara, conversa, trivialidades. Não precisa falar sobre o peso dela. Para uma pessoa que não tem transtorno e que está tentando emagrecer, isso já é difícil. Para uma pessoa que tem transtorno, isso pode chegar a ponto de ser o desencadeador de uma nova crise. Uhum. Então, assim, imagine, ela está em acompanhamento por meses. 3 meses, 2 meses. Ela está em acompanhamento por 2 meses, o terapeuta, tanto o nutricionista quanto o psicólogo, conseguiram uma remissão dos sintomas, né? Faz 1 mês, 2 meses que ela não vomita e não ingere laxante. Ela encontra uma pessoa na rua e a pessoa faz um comentário sobre o peso. Ela chega em casa, ela come muito, ela tem um comer compulsivo, vomita e usa laxante. Qual é o ponto para a gente considerar aqui? Claro, ela já tinha o transtorno antes, né? Ela já tinha esse comportamento, ela já tinha dificuldade de lidar com as emoções e essa dificuldade de lidar com a comida. Mas naquele momento, o comentário sobre o peso que a gente acha que não dá nada, não tem problema, eu só falei que ela estava meio gordinha. Esse ponto pode desencadear uma crise de sofrimento que vai chegar a durar semanas, né? São alguns episódios, às vezes, no mesmo dia, na mesma semana, e são repetidos de uma forma compulsiva mesmo, que desencadearam a partir de um comentário. Sem maldade Exatamente. O alguma. maior apoio que você pode dar para quem está num processo simples ou num processo envolvendo um transtorno, porque isso muitas vezes é muito oculto, então você não vai ter como saber, não está espantando, né, a testa de ninguém. Então, é o carinho, é o respeito ao ser humano, né? Que é muito Empatia. empatia, né? Isso realmente é primordial. E assim, a gente também precisa, quando a gente fala em compulsão, tirar esse centro só da comida, né? Uma coisa que a gente fala bastante, eu acabo trabalhando de uma forma, você trabalha de outra, é assim, o que eu vou fazer quando eu não paro de pensar em comida? O que me faz bem, né? É ligar para alguém por uma chamada de vídeo, é passear com meu cachorro, é assistir esse tutorial de maquiagem, é ver bichinho fofo na internet, sei lá, qualquer coisa, mas o que te faz bem? Pense nisso no momento que você está bem, faça uma lista, por escrito mesmo, né? Nem que essa lista é sua, sabe? Tenha ações de coisas que te fazem bem para esse momento, né? Eu posso citar 100 exemplos, mas você tem que ter assim os 5, os 10, os 15 que fazem sentido para você, né? Que você possa utilizar nesses momentos. Dentro da psicologia, dentro da minha abordagem, principalmente na psicologia, eu sou da abordagem cognitivo-comportamental. Dentro da cognitivo-comportamental, a gente vai olhar e sempre vai falar muito do pensamento, do sentimento e do comportamento. Uhum. Basicamente, é até o nome da abordagem, né? Quando a gente olha para um transtorno alimentar nesse aspecto, a gente tenta entender muito quais as bases emocionais que estão ligadas a esse transtorno. Então, assim, se a pessoa precisa comer, se ela foi lá e teve um comer compulsivo, né? Comeu muito. Nesse momento, se você parar para avaliar, você está pensando uma série de coisas. Por mais que isso não esteja no seu ponto de atenção, você está pensando uma série de coisas.
Se você tiver um diário, se você tiver uma forma de fazer um relato para colocar para fora aquele pensamento, mesmo que naquele momento ele esteja desorganizado, num outro momento você pode resgatar aquilo e você pode entrar em contato, às vezes, com gatilhos que desencadeiam aquele comer compulsivo. Um Tá? áudio para você mesmo? Um áudio. O que eu digo sempre para as pessoas é manda para mim. Eu tenho o WhatsApp, as pessoas podem me mandar, manda para mim, eu vou ouvir na nossa próxima pergunta, a gente vai, na próxima sessão, a gente vai falar a respeito daquilo. Porque muito desse conteúdo daquilo que ela viveu naquele momento que ela teve o episódio, ele se perde ao longo da semana. Até porque a gente começa a colocar filtros e freios no pensamento, né? Não, eu não vou dizer isso para Simone, imagina, o que ela vai achar? Eu estava indo tão bem, agora eu descontrolei, comi, acho que era bobeira, acho que eu vou deixar passar essa. Da outra vez, se acontecer de novo, eu conto. Qual é o ponto para a gente olhar? Claro, tem coisas, tem situações que talvez nem tudo vai ter uma causa. E nem toda causa ela será identificada. Né? Às vezes foi só um impulso, uma compulsão mesmo, e eu não vou identificar de onde veio. Algo isolado. Algo isolado. Mas sempre que você fizer o movimento de tentar identificar, principalmente pensamento e sentimento, né, que o comportamento vai ser o comer, ele pode ser o comer, ele pode ser outras coisas, ele pode ter outros comportamentos atrelados, né? Ele é um comer, ele é mais a necessidade de abrir várias embalagens, abrir 5 embalagens de pão, comi 3. Se você abriu 5 e comeu 3, então estava na expectativa de buscar um movimento, ele tem uma coisa mais física, né? Um ponto para olhar nessa questão do pensamento e do sentimento é assim, existem crenças que a gente tem com relação a gente mesmo. Por exemplo, eu preciso ser magro para ser aceito. Se você acredita que você precisa ser magro para ser aceito, de uma forma ou de outra, muito do seu movimento durante o dia vai estar atrelado, eu preciso ser magro para ser aceito. Principalmente na relação com a comida. Só que quando você coloca um foco tão grande em cima da comida, o seu corpo, suas emoções quase tentam equilibrar de outra forma. Então, assim, o exemplo que eu dou sempre é o exercício do pensar no elefante cor-de-rosa. Você vai pensar no elefante cor-de-rosa. Quem quiser em casa pensar no elefante cor-de-rosa é ótimo, eu adoro esse exercício. Você vai imaginar ele gordinho, rechonchudinho, rosa, no seu tom de rosa. Tom de rosa pink, tcharanão, rosa envelhecido, aquele rosa que você gosta. Agora você vai imaginar a orelha dele, o rabinho, o corpinho, vai imaginar ele de bunda, dançadinho, rebolandinho, cor-de-rosa. Inteirinho cor-de-rosa na sua frente. Todo mundo imaginando o elefante cor-de-rosa? Agora não imagine mais o elefante cor-de-rosa. Não pense mais na orelha do elefante cor-de-rosa. Não pense mais no rabinho do elefante cor-de-rosa. Tire totalmente da sua cabeça a bunda gordinha rebolando do elefante cor-de-rosa. O exercício, normalmente, quando a gente faz em clínica, ele é mais rápido e não necessariamente só com o elefante cor-de-rosa. Qual é a ideia que a gente consegue tirar desse exercício? É assim, toda vez que você tenta não pensar em alguma coisa, de uma forma ou de outra, você está pensando naquela coisa. Que é aquilo que as pessoas relatam muito do comer certinho, né? É uma coisa que te aprisiona muito, né? Ou do vou comer escondido, né? Até aquela ou que rolou há um tempo atrás na internet, tipo, quem come escondido não é o nariz que cresce, como na história do Pinóquio. É o corpo que vai aumentando. Então, quando o diário alimentar, que é uma ferramenta que a gente acaba utilizando bastante em parceria, né? É mais um nutricionista que pede, mais o psicólogo olha com outros olhos. Então, assim, não é só para colocar quando comeu salada. Eu quero ver naquele diário alimentar quando tiver pizza, quando tiver brigadeiro, quando tiver... O que é a tua realidade? É com isso que a gente tem que trabalhar, com a sua verdade, né? Seja num quadro de transtorno ou não seja, né? É você que a gente está tratando. Uma coluna legal para colocar no diário alimentar é o porquê comi. Se você comeu porque estava no seu cardápio, se você comeu porque estava com fome, se você comeu sem pensar, ok. Mas se você comeu de uma forma que você percebeu que estava descontrolada ou atrelada a uma emoção,
Quando você identifica por que comeu, isso fica perceptível para você e para o profissional que te atende. Uhum. E ali, naquele ponto, você consegue trabalhar e tentar resolver essa questão com a alimentação. Então, assim, no diário alimentar vai ter o horário, vai ter a quantidade, vai ter o tipo de alimento, e lá no finalzinho, quase que despercebido, você coloca por que comi. Para você conseguir Nós não somos identificar. só o que comemos, né? É por Som- que comemos, como comemos, né? Com quem comemos, né? A gente tem comportamentos diferentes, né? Se a gente pensar na mesma refeição, sozinha, com sua família, com seu marido, com seu namorado, com a sua amiga, você vai comer de uma maneira diferente. A mesma coisa. E cada dia você vai estar com sentimentos novos, né? E essa é a beleza do ser humano. Essa é a beleza do viver o momento de cada dia, né? Que a quarentena e esse isolamento está nos mostrando de alguma forma, porque a gente não pode, né, pensar muito no amanhã. A gente tem que viver muito hoje. E a alimentação também passa por isso. Exatamente. A gente falou, eu principalmente, né, falei muito aqui dos mais comuns, dos mais conhecidos, dos transtornos alimentares, que é a anorexia e a bulimia, mas nós temos outros, como a ortorexia, por exemplo, que é o só comer orgânico. Eu só como orgânico, mas só orgânico. Eu não como nada que não seja orgânico, que não seja natural, que não seja orgânico, que não seja. Só que isso dentro do. Porque em alguns casos ele passa a ser o transtorno. Como eu falei lá no começo da live, pela intensidade do padrão de escolha, né? Então, assim, quando você tem aquilo quase como uma obsessão, Radicalismo. com radicalismo, ele está próximo de um transtorno. E você começa a ser privado de uma vida social, né? Porque você vai. Agora a gente tá saindo menos, mas assim, você vai ter opções que a pessoa não come orgânico. Ela vai te oferecer comida. Deixam de ir, tem gente que deixa de ir. Deixa de ter uma vida social para não sair daquele padrão alimentar que é obsessivo, né? Que é tão buscado, que é tão. É uma regra, mas é uma regra que não pode ser flexibilizada. Tudo aquilo que é extremo, né? O comer sem pensar no que comeu, comer muito, o não comer nada, o cuidar muito da saúde, malhar muito, malhei muito porque comi muito. Só vou comer orgânico. Claro, tem questões alimentares como os veganos, aí ele tem normalmente outras coisas envolvidas por uma opção de você ser vegano, né? Mas Ideologia, modo de pensar é uma coisa. O que a gente está falando é quando isso te aprisiona de tal maneira, que vira né? doença. Que vira doença, que vira transtorno. Então, é cada caso. A gente está citando exemplos, né? Da nossa prática, da nossa experiência, dos nossos estudos. Mas cada caso é único, cada ser humano é único. Até alguém escreveu aqui que poderia ter treinamento de empatia, né? Também se a gente conseguir encapsular a empatia seria ótimo, né? Mas é um Olha, treinamento diário. treinamento ele tem, tá? Você consegue, de fato, você consegue buscar treinamento de empatia em algumas instituições. Você está aqui em Curitiba, eu já vi treinamento de empatia na FGV, por exemplo. Acho que a FAI talvez também tenha. Qual é a questão? Você pode até fazer? Como desenvolver a empatia? Sendo empático. Ele é uma prática no dia a dia. Então, assim, a minha dica para quem quer desenvolver empatia é: viveu alguma coisa, percebeu que não foi empático, faz uma análise daquilo que viveu, da forma que viveu e imagina, da próxima vez que eu viver algo parecido, para eu ser mais empático, eu tenho que me comportar de que jeitão? Aí você vai criando um repertório para ser mais empático nas próximas vezes. Aí você usa essa empatia das próximas para melhorar ainda mais. E vai se tornando um exercício, e é prática. Se inspira É em como um pessoas músculo. que são empáticas. Oi? É como um músculo que você pode treinar, né? É. E vai fazendo de pouquinho em pouquinho. É um exercício. Só que, assim, a maior dificuldade da empatia está quando eu encontro um obstáculo no outro. Eu aceitar o outro do jeito que ele é bem difícil. É como a Camille acabou de escrever, né? Se colocar no lugar do outro para ser empático. Aí é o É, desafio, né? Mas já que estamos em dias desafiadores, vamos aproveitar esse momento para ser
um mergulho muito profundo em si mesmo, né? O exercício, já que está preso em casa, tenta ser empático com marido, filho, mãe, pai, cachorro, papagaio e periquito. Se tiver transtorno alimentar ou estiver no distanciamento dentro de casa, no distanciamento social dentro de casa com alguém com transtorno alimentar, é assim, qual é a problemática do transtorno alimentar em épocas de distanciamento? Gente feliz ninguém tá. Ninguém tá feliz e radiante por estar passando por isso. Então, assim, de novo, é muita gente, né? Mas a grande maioria das pessoas está com os nervos à flor da pele, com as emoções afloradas, com uma grande confusão, aquilo tá todo mundo meio, né? Meio assim já. Para quem tem transtorno alimentar, é mais difícil, aquilo que eu falei da regulação emocional, é mais difícil você conseguir regular suas emoções e não desencadear aquilo num comportamento alimentar negativo. Então, assim, quem está em casa nessa fase e tem transtorno alimentar, se desculpe um pouquinho, amenize um pouquinho, volta, faz o acompanhamento, pega lá todas as anotações que você tem das terapias, tanto do nutricionista quanto do psicólogo, se toma medicação, toma direitinho. Seja amoroso com você. Seja amoroso com você. Porque Amei nessa uma frase que eu ouvi. Coma como se você se amasse. É isso aí. Né? Eu acho que essa é uma mensagem que a gente pode deixar aí para todo mundo, que eu acho que reflete muito, né? Como você se amasse. A gente nunca viu ninguém assaltando a geladeira para comer berinjela, né? Não conheço esses casos. Como disse um paciente meu que falou assim: ninguém convida a gente para comer chuchu, convida para comer lasanha, coisa gostosa, né? É realmente praticar empatia, cuidar muito com os seus comentários, né? Isso no transtorno na vida social geral é bastante importante, né? Para você não desencadear, para você não ativar um transtorno alimentar. É bem essencial, né, Simone? Se acolha nesse momento, está difícil para todo mundo, não é só para você. É um ponto para a gente olhar. Estar trancado em casa realça nossas emoções mais primitivas. Aquelas que às vezes a gente consegue controlar numa boa quando está vivendo a vida normal lá fora. Só que para quem tem essa tendência a uma ingesta mais né, relacionada a transtorno alimentar mesmo, uma ingesta mais problemática, vamos dizer assim, a tendência é acabar descontrolando aí, né? Tanto num comer quanto num deixar de comer. E tem outro motivo, as pessoas, quando todo mundo foi trancado em casa, a maior parte das pessoas se colocou metas absurdas, né? Que ela vai sair maravilhoso, praticamente sai Gisele Bündchen de casa andando Vou treinar todo dia, vou emagrecer 20 quilos, sei lá, nossa, eu seria maravilhosa quando eu sair da quarentena. Você precisa cuidar das emoções e sair bem. Na boa, se todo mundo sair do jeito que entrou, já tá um bom caminho. já é quase um lucro. As emoções estão muito afloradas, né? E a questão alimentar, ela é um ponto que ela pega muito, porque comida é gostosinho, é quentinho, é carinho, é fofinho, é bolinho. Então, assim, eu vou fazer um bolinho. Só que você tá em casa sozinho, a família, você não vai receber visita. Então, ou você joga metade do bolo fora, ou você come ou você faz meia receita. Ou você faz meia receita. Viu? A Ou coisa você dá de fazer metade minha pro receita... vizinho. Oi? Ou você dá metade pro vizinho e interfona para ele. Eu não sei fazer nenhum bolo inteiro, imagina a minha receita. Ter que dividir a farinha já começa a me dar uma chimitica. Quando você coloca a questão do transtorno alimentar, quando você coloca a comida como uma base de conforto, né, dessas emoções ali, a gente come quando a gente está triste, a gente come quando a gente está feliz, a gente come... Muito das nossas emoções desencadeiam em comer. Quando você faz isso de uma forma descontrolada, você acaba criando um padrão alimentar desorganizado, né? Ou não saudável, vamos dizer assim, que é o transtorno.
Quando você entra numa quarentena e resolve não prestar mais atenção nisso, existe uma grande chance de que esse transtorno se intensifique, né? Ponto para você olhar. Quem já estava em tratamento, continua o tratamento. Existem tratamentos, né? Eu continuo, os meus pacientes, eu continuo atendendo online, a Marilise também. Por quê? A chance, às vezes a gente vem com um tratamento que está indo bonitinho, né? Tá evoluindo, a pessoa vem percebendo as suas questões emocionais, consegue identificar uma série de coisas, fazer algumas mudanças muito positivas. Um período muito longo sem acompanhamento, ele pode gerar uma queda nesse tratamento. Ele pode cair. Começo agora também é uma situação possível, né? Ah, que é No o... começo do tratamento. Sim. Porque às vezes a gente coloca assim, ah, mas eu preciso medir, eu preciso pesar, eu preciso. Eu acredito que a Marilise consiga lidar numa boa com isso, não medir, não pesar, não nada. Se olhar comportamento alimentar dentro da nutrição, ele faz muito efeito. As pessoas têm espelho em casa, as pessoas têm calça jeans, as pessoas, muitas vezes tem fita métrica, que é um equipamento de 1,50, né? Ou já tem em casa. Então, assim, isso se você quer medir, meça dessa forma. Mas, assim, realmente essa coisa do se amar, do se respeitar e de buscar ser uma versão melhor de você mesmo, né? Baixar esse nível de julgamento, tanto externo quanto interno, para poder ser mais feliz, para se libertar dessa culpa de comer, porque comer é um prazer, só não é prazeroso para os anoréxicos, né? Para todas as outras pessoas. Dentro da bulimia, ele vem, às vezes, o bulímico também come achando que. Às vezes, né? Às vezes ele come Ele alterna, né? Às vezes ele até alterna. Tem muitas polaridades na bulimia, né? Os altos e baixos. É diferente do anoréxico que fica mais no down, mais no baixo, mais no depressivo, né? Na bulimia é muita ansiedade, daqui a pouco é muita depressão, é uma tomada em choque. Para quem tiver dúvida, esse filme que eu comentei, eu não lembro se é O Mínimo para Viver ou se é Mínimo para Viver. Digita Mínimo para Viver, que se ele estiver no Netflix, ele vai aparecer. Esse filme, ele dá uma visão bem clara do que é um e outro. E assim, se você tem uma pessoa na família que você percebe que começou a perder muito peso, que começou a evitar o jantar, você diz assim, venha jantar. Ela diz, eu já vou. Ela desce quando todo mundo vem à mesa, quando todo mundo já comeu. E ela diz, não tem problema, eu como ali escondidinha na cozinha. E aí você começa a achar mais resto de comida do que imaginava achar em outro momento. Você começa a perceber que ela emagreceu, você começa a perceber que ela não come mais com você, você sai para jantar, ela tem alguma coisa para fazer naquele dia. Isso dá para prova. E acaba evitando essa base de relacionamento que é a comida. Quando você começa a perceber isso, senta para conversar. Porque, assim, transtorno alimentar não cura sozinho. Não seja amoroso, seja amoroso. Né? Transtorno alimentar, ele não vai curar sozinho. E não é assim, você precisa ter força de vontade. Não adianta, gente. Muita força de vontade e é um acompanhamento técnico muito bom. Por quê? Porque dentro das percepções que a pessoa tem sobre a forma dela se alimentar, algumas delas são muito erradas. Não é para passar dica para ninguém, mas tem sites na internet que ensinam a ser anoréxico. É um horror aquilo que tá lá. É assim, tem muita gente seguindo. É muita gente. O anoréxico vem com uma carga de informação que você precisa assim, vamos respirar, né? Ele não quer mais informação, não é isso que ele procura no profissional, né? Ele procura apoio, ele procura ajuda. E às vezes, antes de procurar um profissional, ele procura um amigo, né? Você não tem esse respaldo técnico porque você não se formou nessa área e mesmo algumas pessoas que são formadas não se identificam de trabalhar com isso, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar com transtornos alimentares, sempre trabalhando muito com psiquiatra, então, para mim, sempre foi algo que teve uma conexão com o meu trabalho, porque essa empatia sempre rolou de maneira automática, mas, assim, quando, né, eu não lembro quem é o psicólogo que fala isso, mas você já vai lembrar, ao tocar uma alma humana, seja apenas
outra alma humana, né? Isso é importante sempre. Sabe de quem é essa frase? Jung? Jung? Não lembro. Mas eu acho que é Jung. Eu acho que é Jung. Ah, Né? não tenho certeza. Mas vamos dar o crédito para ele por hoje. Não por dar o crédito para ele por hoje, mas eu acho que é dele, mas eu não tenho certeza. A gente precisa tomar um cuidado. Se você que está aqui vendo a gente tem sintoma, busque ajuda. Não passa do nada, não cura sozinho e só a sua força de vontade às vezes não será o suficiente. Por Doutor quê? Google e doutor YouTube tem muitas falhas. Aham. É muito difícil tratar isso sozinho. Não tem, na verdade, como tratar isso sozinho, porque você precisa de muita informação, você precisa buscar quase um outro jeito de pensar a comida, de se relacionar com você, de se relacionar com as outras pessoas quando isso envolve o comer. E se você tem um amigo, parente, alguém próximo que você percebe que eu estava falando da anorexia, a pessoa evita comer. O bulímico é aquele que come, terminou de comer, ele some. Aí ele volta. Às vezes ele tá escovado ou com cheiro daqueles coisinha verde lá que eu esqueci o nome. Chegou de bucal. Isso. Ele volta com cheiro disso. Você pensa assim, toda vez que a gente faz um churrasco, a pessoa vem, come normal, some por 20 minutos e volta com cheiro de enxaguante bucal. E come de novo, às vezes. E come de novo, às vezes. Um pouco disso é a questão da compulsão. Eu come. Você vê que a pessoa come o tempo todo. Numa festa, por exemplo. Esses comportamentos, quando você observa no outro e alguém próximo, ofereça ajuda. Não é fácil viver com um transtorno alimentar. É doído, é emocionalmente doído. Eu anotei uma frase para eu não me esquecer. E agora eu vou ler para vocês aqui. O que sentimos afeta a nossa forma de comer. O que sentimos afeta a nossa forma de comer. E é assim quase sempre. É assim na tristeza, é assim na felicidade. Fui promovido, vou sair para jantar. Fui demitido, vou comer uma coisinha gostosinha. Estou meio chateado, estou sentindo um vazio aqui dentro. Vou comer alguma coisinha, vai que é fome. Na maior parte das vezes não é. Às vezes é sede. Também. Às vezes é uma emoção não resolvida. Pode ser muita coisa. E assim, quando isso toma uma proporção que sai do controle, que vira transtorno, precisa de tratamento. Se ame, se cuide das emoções, cuide do corpo, mas o primeiro passo está por buscar ajuda. E é assim, fui em 2 sessões, acho que eu não gostei muito, acho que eu não vou mais. Provavelmente é porque alguma coisa pegou no calinho. E assim, é difícil você ouvir que você precisa comer quando você tem aversão àquilo. Tenta mais um pouquinho. Talvez na outra sessão você entenda que meio chuchu por ali preparadinho, temperadinho, não vai te engordar 20 quilos. E é alguma coisa que você pode ir desenvolvendo um prazer por comer, por se alimentar. Né? Os alcoólicos anônimos usam um passo de cada vez. Eu acho que no transtorno a gente pode usar meio passo de cada vez. A gente pode usar meio passo e um abraço, né? O ponto que eu começo é assim, só vamos pensar a respeito do assunto. Vamos tentar entender o pensamento e o sentimento e depois a gente vê como fica a comida. O primeiro movimento, se você quer começar sozinho em casa agora e vai buscar um acompanhamento no pós-quarentena, então faz o seguinte, diário alimentar, que é o dito do diário alimentar. Vai fazer lá coluninhas numa planilha, o dia que eu comi, a hora que eu comi, o que eu comi e a quantidade que eu comi. E a última coluna lá, que eu falei por que eu comi isso. E anota tudo lá. E começa a tentar perceber o que está relacionado ao seu comer. Se você for mais tecnológico, você pode usar o seu celular e fazer uma conversa com você. Né? O registrar é muito importante. O perceber é muito... E não é perceber para julgar, para te dar notas, para dizer se você está com performance. A gente não está falando disso. A gente está falando de autoconhecimento, né? Do se conhecer, do se perceber, né? Voltar a repetir. Como se você se amasse. Tem aplicativos para registro alimentar. Eu não lembro o nome de nenhum agora, mas se entrar lá no... Isso é fácil. Até eu uso para o consultório, até para registro e para
comunicação, receitas, eu uso o Dietbox. Mas esse é um que você está vinculado ao nutricionista. Mas você acha muitos gratuitos também para registrar. Deve E ter daí não é legal registrar em transtorno, agora que você falou disso também, dos aplicativos gratuitos, o controle de calorias. Porque as calorias são muito vazias, né? É um conceito muito vago, né? A gente não come nutrientes, a gente não come carboidrato, proteína e gordura. Matematicamente, nutricionalmente, no fundo. Mas assim, a gente come sentimento, a gente come alegria, a gente come momentos, né? Na anorexia se deixa de comer algumas coisas, na bulimia se exagera, na compulsão não se percebe, no comer por impulso, não se perceber e ir de forma automática, né? É muita coisa envolvida. Sim. Quando você... E é assim, pega um caderninho e bota na bolsa. Tem caderninho daqueles pequenininhos, caderninho de bolsa. Pega um caderninho, um lápis, bota na bolsa. Foi lá, comeu discretamente, senta, anota ali o que comeu, ou no celular. Mas considere que esse controle que você vai fazer no começo, ele é para te ajudar no descontrole da comida que vem depois. Tanto do descontrolar do comer de menos, como no descontrolar do comer de mais. E ele tem que ser meio instantâneo. Não adianta você querer 10 horas da noite querer lembrar o que você comeu no café da manhã. Não faça daí. Esquece tudo, esquece o sentimento e o pensamento, que são bem importantes. A partir do momento que você faz isso, esse é o primeiro passo, essa é uma fotinho, é a primeira foto, o primeiro retrato que você tem do seu transtorno. Muito do que você precisa de ajuste de nutriente e muito que você precisa olhar no critério pensamento e sentimento, está marcado ali. Então, assim, se você tem transtorno alimentar e vai buscar um acompanhamento psicológico e nutricional, é bem provável que o terapeuta te peça esse caderninho, tá? Esse diário alimentar. Porque muitas das questões que ele vai precisar olhar e acompanhar durante o tratamento vão estar ali. Sinceridade. O terapeuta deve ser um colega, um amigo, um anjinho, uma pessoa que está ali para te ajudar a sair dessa. Quando você esconde informação do profissional que te atende, o trabalho dele não é o melhor que ele pode dar ali naquele momento para você. E não precisa de um julgamento. Eu já recebi diário alimentar de transtorno que tinha chuchu, maçã, água e alface. É só isso. E tudo bem, eu tô aqui para te ajudar. Assim como eu já recebi diário alimentar de caso de compulsão, né, de 5.000 calorias, que são palavras, 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 e uma caixa disso, e um frango assado. E assim, tudo bem. Tô aqui para resolver contigo, né? Para ir junto com você. Não tô para te julgar. Um ponto da compulsão, ele vai desde uma caixa de chocolate até um frango assado. Ele não chega a não fazer... Se você olhar, ele não é entrada de prato principal e sobremesa. Ele é sobremesa, entrada, prato principal, sobremesa, prato principal. Ele fica rodando. Fica preso, come o que tem pela frente. Ele soma, multiplica, é bastante... Gente, é assim, da minha parte, eu acho que daqui a pouco o Instagram derruba a gente, né? Da minha parte, a gente é o que a gente come, mas a gente come o que a gente sente, entendeu? Então, assim, é muito difícil a gente conseguir em algum momento desatrelar o comer das emoções. Só que quando as nossas emoções estão ali em sofrimento, o nosso comer pode ser transtorno. E para a gente conseguir sair disso sozinho é quase impossível. Então, a ideia do que a gente quis passar para vocês hoje é buscar a ajuda de um profissional que entenda, que tenha empatia, que consiga te ajudar a passar por essa fase. Fácil não é, mas é bem possível. E bem desafiador. E outra coisa, existe a fome emocional e existe a fome física. Só que assim, quando a fome emocional está muito fora, desregulada, aí é o que é o transtorno, né? Então não se julgue, não se autodiagnostique, procure ajuda. O diagnóstico não é nem com a gente, para você ter ideia, como nem com você, se você não é da medicina, não será também. Sinto muito, mesmo da compulsão, também não será. Existe todo um trabalho, são técnicas, estudos e tudo mais para dar suporte para essa fase. Geralmente é o psiquiatra, é o profissional adequado para isso, né? De tudo que a gente falou. Não é o ginecologista, não é o cardiologista também. Sim. Tem nutricionista que não trata transtorno, tem psicólogo que não trata transtorno alimentar, né?
Existe todo um direcionamento no estudo para você conseguir acompanhar isso. Não é assim. Ah, vomitou 2 vezes, bulimia, eu vou dizer aqui que vou usar essa técnica rapidinho aqui que vai dar certo. Existe todo um preparo por trás disso. Mas estamos prontos para ajudar, para tirar dúvidas, para Quem acolher. tiver dúvida e não quis colocar aqui, porque transtorno alimentar é algo de fato muito pessoal, tá? Quem tiver dúvida e não quis perguntar aqui, entra ou lá no meu Instagram ou no Instagram da Marilise e a gente terá o maior prazer em responder para vocês no privado, para não expor ninguém, mas não deixe de tirar as suas dúvidas. Exatamente. No meu você já consegue linkar no meu WhatsApp, porque às vezes é uma coisa muito pessoal. Estamos aqui para contribuir e ajudar. Um bom feriado. Amanhã é um feriado de verdade, né? Que é o dia do trabalho e o mercado não abre. Aproveita para ficar em casa e descansar um pouquinho. Uma boa noite, obrigada para todo mundo que ficou com a gente. Obrigada, Simone, pela parceria. Obrigada e por pelo tantos convite. bons resultados e histórias de sucesso que já construímos juntas com muitos pacientes, né? Várias, graças a Deus. E a nossa. E a nós. Beijo grande para todo mundo e um bom feriado. Beijo, gente. Tchau, tchau.